Oi, como vai? Hoje é dia 14 de janeiro, quarta-feira, e o episódio de hoje é sobre como a geopolítica voltou a mexer com coisas que a gente achava relativamente previsíveis. De um lado, a gente tem o dólar, que começa 2026 cercado de dúvidas, pressão política, apostas contra a moeda, questionamentos sobre o papel dos Estados Unidos no mundo e, ao mesmo tempo, uma economia que ainda mostra força. Eu fui contraditório agora? A gente vai descobrir. É aquele cenário em que ninguém tem muita certeza se o dólar vai tropeçar ou só dar uma respirada. E também vamos falar sobre outra coisa importante. Do outro lado, a gente olha para um país bem menor, fora do radar de muita gente, mas que virou protagonista no mercado de petróleo. Guiana. Você não estava pensando na Guiana, tenho certeza. Mas vamos falar da Guiana, que é dona de uma das maiores descobertas de petróleo das últimas décadas, que está entrando em um novo momento depois da captura de Nicolás Maduro. Estão com menos risco, mais previsibilidade e um apetite maior dos investidores. Resumindo, hoje a gente fala sobre dólar, petróleo e política internacional. Tudo isso explicado de uma forma simples aí para a gente começar o dia com menos perguntas e mais respostas. Lembrando só que caso você não seja um inscrito, é só se inscrever, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Bem fácil de se inscrever, só clicar no botão, então faça isso para a gente se encontrar todos os dias. Pois é, o dólar começou 2026 daquele jeito, ele acordou, olhou o celular, viu as manchetes e pensou: estou cansado, Heffer. Olha, desde o fim de 2025, muita gente já vinha apostando que a moeda americana ia perder força, principalmente porque o mercado esperava, corte de juros nos Estados Unidos. Mas aí o ano virou e o roteiro ficou bem mais caótico. Trump voltou ao centro do palco da política externa americana, os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro, surgiram ameaças envolvendo a Groenlândia e, de repente, aquela sensação de ordem mundial estável foi meio que deixada de lado ou jogada pela janela. Você decide. Isso, claro, aumentou a percepção de risco político. E o curioso é que esse risco agora começa a aparecer no próprio comportamento do dólar. E aqui que entra o dilema. O dólar, ele sempre foi visto como aquele amigo confiável em momentos de crise. Deu ruim, corre pro dólar. Só que agora parte do mercado começa a se perguntar: tá, e se o problema estiver vindo justamente dos Estados Unidos? Bom, analistas da Bloomberg Intelligence dizem que essa mudança constante na política externa americana reforça a ideia de diversificação. Ou seja, não colocar todos os ovos na cesta do dólar. Mas calma, isso não significa que a moeda vai cair em linha reta sem respirar. Não venda todos os seus dólares agora, por favor. O caminho pode ser bem mais tortuoso. Ao longo de 2026, os investidores vão ficar tentando decifrar cada novo movimento da política externa dos Estados Unidos para entender se isso enfraquece ou fortalece o dólar naquele momento específico. É quase um episódio novo por semana. Ao mesmo tempo, tem um detalhe importante: os dados econômicos americanos no começo de janeiro vieram fortes. Emprego bom, atividade firme, isso deu um certo suporte ao dólar e trouxe os fundamentos econômicos de volta para o centro da conversa. Traduzindo, não é só política e manchete, tá? A economia real ainda importa bastante para o dólar. Então, o resultado é uma tensão constante entre duas forças. De um lado, uma fraqueza estrutural ligada a juros, desdolarização e dúvidas institucionais, e do outro, uma resiliência de curto prazo, quando os números econômicos surpreendem positivamente. E é por isso que ninguém crava com tanta segurança para onde que o dólar vai. Esse debate ficou ainda mais intenso quando o mercado começou a questionar o status do dólar como moeda de refúgio. O Morgan Stanley chamou isso de um teste fundamental. Se tem momentos de tensão geopolítica, o dólar não se fortalece como antes, talvez esse prêmio de segurança esteja ficando menor. Alguns bancos apontam que esse prêmio já foi negativo em 2025, ou seja, o dólar não foi recompensado como refúgio, e que isso pode continuar em 2026, especialmente com incerteza sobre o Fed, política fiscal e decisões unilaterais do governo americano. A ideia central é a seguinte: fatores de curto prazo, como diferencial de juros e crescimento econômico, continuam mexendo com o câmbio, mas agora eles dividem espaço com tendências mais profundas, como a diversificação das reservas internacionais e, claro, a revisão do papel do dólar nas carteiras de grandes investidores e governos. E bom, caro estratégia, tem outro ponto sensível. Se os Estados Unidos começarem a ser visto como um parceiro imprevisível, alguns investidores podem reduzir exposição a ativos em dólar ou até, olha só, exigir um extra para assumir esse risco. Em momentos de estresse, o dólar até pode subir rápido, mas essa alta pode durar pouco. Agora, aqui na América Latina, a crise venezuelana é observada com cuidado, mas sem pânico. Isso porque os laços comerciais da Venezuela com os vizinhos, eles são limitados. Então, o impacto direto no câmbio da região tende a ser menor.
pequeno, na verdade. O risco maior, segundo analistas, é como a China reage a esse novo cenário, já que Pequim tem peso enorme nos mercados globais e foi um dos principais compradores de petróleo venezuelano. Então, se os Estados Unidos se envolverem em operações mais complexas na região, alguns investidores podem começar a olhar com mais desconfiança para o impacto fiscal disso tudo. E, por consequência, claro, para o dólar. Apesar de todo esse barulho político, o fato é que o dólar resistiu melhor do que muitos esperavam. Tá? Dados fortes da economia americana ajudaram a neutralizar parte da turbulência. O relatório de emprego, por exemplo, esfriou as apostas de corte imediato de juros pelo Fed, o que tende a sustentar a moeda no curto prazo. Hoje a visão de muitos analistas é neutra a levemente positiva no curto prazo, mas com um pano de fundo mais frágil no médio e longo prazo. O dólar ainda tem o escudo de ser a principal moeda de reserva do mundo, liquidez enorme, mercado profundo, mas esse escudo já não parece indestrutível. No fim das contas, 2026 deve ser menos sobre manchetes explosivas e mais sobre uma combinação de crescimento, inflação, juros reais e credibilidade institucional. O desafio do mercado vai ser separar o que é choque passageiro do que é desequilíbrio estrutural. E é justamente essa mistura de economia forte com política imprevisível que torna o caminho do dólar tão difícil de prever e tão interessante de acompanhar, vamos falar a verdade. Bom, para você que acompanha notícias, não preciso nem falar que se o noticiário do petróleo fosse uma série, a Guiana teria acabado de ganhar um baita de plot twist. Um país pequeno, pouco conhecido fora da América do Sul, que abriga a maior descoberta de petróleo do mundo em décadas. E que agora parece ser um dos primeiros grandes beneficiários da queda de Nicolás Maduro. Pois é, você viu certo. A operação noturna dos Estados Unidos para capturar o líder venezuelano há cerca de uma semana, já faz uma semana, sim. Ela não mexeu só com a política de Caracas. Ela praticamente neutralizou uma ameaça que rondava a Guiana há anos, que era o risco de um conflito territorial com a Venezuela. E bom, esse risco ele não era pequeno. Não era. As tensões entre os dois países vêm lá do século XIX, mas ganharam nova vida quando a ExxonMobil encontrou enormes reservas de petróleo na costa guianense. Isso há cerca de 10 anos, tá? Não foi nem algo recente. Foi aí que Maduro decidiu ressuscitar uma disputa de fronteira centenária e passou a falar, sem muito pudor, em anexar até 2/3 do território da Guiana. Na prática, essas ameaças nunca conseguiram parar a produção de petróleo, mas aumentaram, e muito, tá? O risco político, financeiro e até físico para qualquer empresa pensando em investir na região. Afinal, ninguém gosta de perfurar petróleo com um vizinho dizendo que aquela área talvez nem seja sua. Com Maduro fora de cena, pelo menos por enquanto, esse risco diminui bastante. Analistas dizem que a captura do líder venezuelano coloca um ponto final, ou pelo menos uma longa pausa, vamos falar assim, nas reivindicações territoriais contra a Guiana. Em outras palavras, o prêmio de risco caiu. E quando o risco cai, os investimentos tendem a aumentar. Alguns especialistas chegam a dizer que essa disputa de fronteira pode ter pesado nos cálculos dos Estados Unidos sobre como lidar com a Venezuela. Não seria só uma questão política ou ideológica, mas também estratégica, ligada à segurança energética e regional. E aqui entra um contraste quase didático entre os dois países. A Venezuela já foi uma potência do petróleo, tá? Com uma economia robusta e papel central no mercado global. Mas décadas de má gestão, corrupção e interferência política destruíram o setor. Enquanto isso, a Guiana, que é muito menor, historicamente mais pobre, mas de um outro lado politicamente mais estável, virou em poucos anos a economia que mais cresce no mundo. Sim, isso é verdade. Tudo graças às reservas offshore exploradas por gigantes como Exxon, Chevron e a chinesa CNOOC. O presidente da Guiana, Irfan Ali, celebrou abertamente a captura de Maduro, dizendo que as ações dos Estados Unidos reforçam o compromisso com a segurança regional. Não é todo dia que um líder estrangeiro agradece com tanta clareza a prisão de um vizinho. Pois é, Maduro agora aguarda julgamento lá em Nova York, acusado de envolvimento com drogas, conspiração e tráfico de armas. E, ironicamente, uma das bandeiras que ele tentou levantar nos últimos anos foi justamente uma disputa territorial do século XIX, envolvendo o território de Essequibo, que hoje é parte fundamental da Guiana. Essa disputa havia sido resolvida ainda lá em 1899, bons tempos, quando uma arbitragem internacional definiu os limites da então Guiana Britânica, que se tornaria independente em 1966. Mesmo assim, Maduro tentou reabrir o caso, que levou a Guiana a pedir uma confirmação formal da decisão à Corte Internacional de Justiça. E bom, o clima ficou
Tão tenso que o governo guianense chegou a adiar autorizações para exploração de petróleo em áreas próximas à fronteira venezuelana. Ou seja, o petróleo estava lá, mas o risco falava mais alto. Agora esse cenário muda. Analistas dizem que o retorno ajustado aos riscos melhoraram significativamente, mesmo que a produção de petróleo não aumente uma única gota. Só o fato da Venezuela não mexer mais com eles já é uma vitória. Hoje, o bloco de Stabroek, principal ativo da Guiana, é operado pela Exxon, que tem 45% de participação. A Chevron entra com 30% e a chinesa CNOOC com 25%. Com risco geopolítico menor, futuras disputas em torno desse petróleo ficam muito mais improváveis. Então, resumindo, a Guiana não ganhou um novo campo de petróleo, não anunciou um mega investimento e não mudou sua política energética, mas ganhou algo igualmente valioso no mercado: previsibilidade. E no mundo do petróleo e dos investimentos também, às vezes isso vale tanto quanto o próprio barril. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora ler aqui rapidamente alguns comentários do episódio passado. O Thiago Martinez diz: Primo, cadê o feat Mercosul e União Europeia tocando no Estratégia do Dia? Quero você comentando a fofoca completa. Boa, Thiago, vale um episódio especial aí sobre esse acordo. Eu acho que eu já gravei um, eu vou confirmar, se eu achar eu respondo o seu comentário. Marcela Caparrós diz: com oferta interna maior, as perspectivas de aumento de carne pode ser adiada por um certo tempo. Então, Marcela, você quis dizer o aumento da oferta ou dos preços aqui no Brasil? Alessandra Dias diz: o Brasil tem que proteger seu mercado interno também. Acho um absurdo pagarmos caro em coisas que nós produzimos ou ficamos em falta por abastecer mercado externo. É uma baita de uma velha questão, Alessandra. Pois é. Marcelo Lima diz: agora eu entendi porque o Alan usa barba. E comenta dizendo: a propósito, mandei um abraço pra Nayara. Um abraço aí pra Nayara. Isabel diz: particularmente acredito que um chefe de estado tentar sabotar o presidente do seu próprio banco central, uma red flag absurda. Obrigado pelo comentário, Isabel. Estranho. E muito obrigado pelos comentários e pela audiência mais uma vez. A gente se encontra no próximo episódio.